prestar atenção no reino de Deus, ou no reino dos céus. Essa é a realidade. Você verifica, por exemplo, quantas pessoas têm buscado o batismo com o Espírito Santo e ainda não conseguiram. Por quê? Seria injustiça da parte de Deus negar para essas pessoas aquilo que Ele prometeu? Não, porque muitas pessoas, quer dizer, eu diria, algumas pessoas recebem o Espírito Santo, mas a maioria não. Por quê? Por quê? Por que que eu estou na igreja há tantos anos e ainda não recebi o Espírito Santo? Por quê? Por isso, minha amiga e meu amigo, porque Deus conhece o seu coração, o meu coração, o nosso coração. Ele sabe quais são as intenções do nosso coração, dos nossos pensamentos. Ele sabe. Então Ele sabe quem é quem, pessoa por pessoa. Ele sabe quem realmente quer o reino de Deus, está disposto ou disposta a dar toda a sua vida pelo reino dos céus, e quem não está. É interessante, veja só, presta atenção. Aconteceu isso lá nos Estados Unidos, lá em Miami. Nós tivemos um pastor que foi fazer um trabalho social, espiritual no presídio. E ele deu um duro danado para conseguir visto para poder visitar os presos. E ele chegou lá, entrou num presídio lá de Miami, e lá na cadeia havia um prisioneiro, um presidiário, que estava com a vida toda arrasada. Ele não tinha mais vontade de viver. Ele estava jogado às traças. E o pastor conversou com ele e falou do reino de Deus, falou de Jesus, falou do Espírito Santo, falou da salvação, mostrou para ele o reino dos céus em palavras. Falou: olha, se você crê, Deus tira você daí. Mas para você crer, você tem que entregar a sua vida para Ele. Crer não é só na teoria, eu creio, eu acredito. Não, é entregar mesmo a sua vida de corpo, alma e espírito. E aquele homem, com a vida toda destruída, casamento destruído, enfim, uma vida no inferno, lixo de vida. Então, aquele homem americano, ele estava lá, lançado às traças, ele ouviu a mensagem, e o que ele fez? Eu quero, eu creio, eu me entrego. E de fato, ele se entregou de tal forma, de tal maneira, que não demorou muito tempo. Demorou apenas alguns, digamos, meses, não tantos meses, poucos meses. E ele foi liberto da cadeia. Aí ele veio na igreja, lá em Miami, e começou a frequentar as reuniões, aceitou Jesus, se submeteu ao batismo nas águas, foi batizado nas águas, e estava muito eufórico, muito feliz, porque ele estava vivendo uma vida nova, estava livre da cadeia. Ele não pensava que sairia da cadeia tão cedo, e ele começou a trabalhar. Deus lhe abriu portas, então ele começou a fazer os seus negócios e conquistar as bênçãos. Olha, de um homem miserável, um homem fadado ao fracasso, literalmente ao fracasso, que tinha perdido tudo por causa das drogas, aquele homem começou a restabelecer a sua vida com Deus. Ou
restabelecer sua vida com Deus. E ele foi prosperando. Ontem eu perguntei ao pastor como é que está aquele rapaz, o fulano. E ele disse: bispo, ele está, do ponto de vista humano, ele está muito bem. Ele falou para mim, na última vez que nós nos encontramos, que ele está ganhando muito dinheiro. Ele comprou um iate, comprou uma casa, colocou o iate na porta da sua casa e, enfim, ele está arrebentando nos negócios, mas arrebentando mesmo. Ele está ganhando milhões e milhões de dólares, dezenas de milhões de dólares, para uma pessoa que estava encarcerada, sem trabalho, sem dinheiro, mendigando praticamente dentro da cadeia, um pedaço de pão. Aquele homem agora mudou a sua vida como da água para o vinho. Ele tomou posse das bênçãos do reino de Deus. As promessas de Deus aconteceram na vida dele. Ele deixou aquela vida errada que ele estava vivendo e tomou posse da vida abençoada, bendita. Só que ele, de uns tempos para cá, ele esfriou completamente na fé. Ele deixou a fé de lado. Por quê? Porque ele já não tinha mais tempo para ir na igreja, não tinha mais tempo para Jesus. Enfim, ele foi deixando. Ele continua cheio de dinheiro. Está cheio de dinheiro. Ele continua rico, mas espiritualmente fadado ao fracasso. É claro, é óbvio, é certo que mais cedo ou mais tarde aquele espírito imundo que saiu da vida dele vai voltar com mais 8, ou melhor, com mais 7, 8, e a vida dele vai voltar pior, 8 vezes pior do que era antes de estar na cadeia. Isso eu tenho certeza, absoluta certeza que vai acontecer, porque Jesus falou isso, Jesus já profetizou isso. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso. E aí ele volta e traz consigo mais 7, quer dizer, tornam-se 8, e tornam a entrar naquele homem. E o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Isso, amiga e amigo, é certo, tão certo quanto Deus existe. Porque não se brinca com Deus, nem com o diabo. Não se brinca. A obra de Deus é feita de acordo com a sua santa palavra. Quando a pessoa despreza a parte espiritual e se investe na parte material, aí o princípio da sua queda. Eu já vi essa história N vezes. Eu tenho aqui testemunhos para falar de pessoas que passaram pela Igreja Universal do Reino de Deus, pessoas que eu conheci, conversei, falei, orientei, que estavam indo muito bem, que perderam. Ora, o que acontece, minha amiga? Todo mundo quer entrar no reino dos céus, mas nem todo mundo está disposto a abrir mão das suas vontades, do seu eu, dos seus desejos, das suas cobiças do seu coração. Nem todos querem. Todos querem o reino dos céus, claro, mas também querem o reino de Deus, o reino deste mundo. Essa é a realidade. E aí é que fica difícil, porque você não pode se dividir quando se diz respeito ao futuro da sua alma. Ou uma coisa ou outra, ou o reino deste mundo ou o reino de Deus. Porque no reino do mundo todo mundo já está, mas no reino de Deus ou no reino dos céus
Apenas poucos são escolhidos. Por que são poucos? Porque a minoria realmente está interessada nas coisas celestiais e eternas. A maioria está interessada nas coisas materiais e passageiras. Jesus disse assim, olha só o que Jesus fala. Ele disse, buscai primeiro o reino de Deus, o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça. E todas as demais coisas, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele estava falando de tudo que você precisa. Todas as demais coisas é aquilo que a gente precisa. O pão nosso de cada dia, roupa, vestimenta, claro, comida, casa, onde morar, casamento, tudo vai ser resolvido. Mas primeiro tem que consertar, tem que sarar a alma. Primeiro a pessoa tem que sarar a sua alma. Davi estava escondido na caverna, porque Esaú queria pegá-lo, matá-lo, porque ele sabia, Esaú sabia que Deus havia escolhido Davi. Então Esaú queria matá-lo para tomar o seu lugar, porque o seu lugar já estava decidido por ele, que seria do seu filho. Davi então estava fugindo de Saul. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Davi prevaleceu e Saul perdeu. Sendo rei, perdeu. E Davi, sendo um homem qualquer, ele veio a ser rei. Mas lá dentro do túmulo, Davi disse, ó Deus, salva a minha alma, porque ela está aprisionada. Salva a minha alma, porque está aprisionada. E de repente, a pessoa pensa o seguinte, se ela salvar o corpo dela, a alma vai estar salva. Não, é o contrário. Primeiro ela tem que salvar a sua alma, para depois salvar o seu corpo. Mas as pessoas priorizam mais o corpo do que a alma. E a gente sabe que o corpo vai desfalecer, tudo vai ficar por aí. Nós não levamos nada dessa vida, não é verdade? Mas a alma não. A nossa alma é eterna, não morre nunca. Para onde vai a sua alma? Essa é a pergunta. Para onde vai a sua alma? Para onde vai a sua alma? Você sabe para onde vai a sua alma? Você tem certeza para onde vai a sua alma? Porque no que diz respeito a mim, se você faz essa pergunta para mim, eu digo, eu sei para onde vou, para onde a minha alma vai. Eu tenho certeza para onde vai a minha alma. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu tenho investido toda a minha vida na salvação da minha alma. E quando nós falamos para vocês, nós estamos tentando dar para vocês o que Deus tem nos dado. Porque é tão grandioso, é tão rico, é tão magnífico. Eu não quero fazer outra coisa na vida senão passar para outras pessoas aquilo que Deus nos tem dado. Mas infelizmente as pessoas preferem investir no que é provisório, é a matéria. Elas estão preocupadas com o seu exterior, não com o interior. Mas quando a pessoa morre, ela não leva nada dessa vida. Nada, zero. A alma dela é que vai para onde, a quem ela escolheu para servir aqui neste mundo. Então a minha alma vai para quem eu servi neste mundo. Eu escolhi servir ao meu Senhor, então ao morrer minha alma, eu sei para onde vai a minha alma. Eu não tenho o mínimo receio para onde vai a minha alma. Tanto que, assim como Paulo fala, para mim o morrer é lucro, para mim também é lucro. Deixar a porcaria de mundo que nós vivemos, eu não quero aqui viver.
quisera ter ido já há mais tempo. Mas, enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer o meu trabalho, eu vou dar aquilo que Deus me tem dado para aqueles que querem, obviamente. Mas eu assumi essa fé. Eu não tenho medo de morrer hoje, agora, nesse momento. De jeito nenhum. Pelo contrário. Muito pelo contrário. E pelo contrário mesmo. Por quê? Porque eu estou convicto para onde vai a minha alma. Mas e você? Você tem certeza para onde vai a sua alma? Você sabe que as pessoas têm tanto medo, que elas... Tanto medo de morrer porque elas não têm certeza para onde vão as suas almas. Essa é a realidade. Por isso que a pessoa tem medo. A morte assusta a quem não é salvo. Quem não é salvo não assusta coisa nenhuma. Quando a pessoa é salva, ela sabe para onde vai. O mesmo lugar onde Jesus foi, também vai a minha alma. Se eu o servir aqui na terra, eu o servirei lá no céu. Agora, se eu não o servir aqui na terra, eu servir a mim, aos meus desejos, minhas cobiças, então, ao morrer, a minha alma vai para onde? Aonde você acha que vai? Então, amiga e amigo, quando Jesus fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é Deus que está falando. Não é um filósofo, não é um pensador, não, é o próprio Deus. Ele está avisando. Mas as pessoas não entendem, ou não querem entender, ou preferem focar no reino deste mundo. Aí, realmente, por isso, a maioria não recebe o Espírito Santo. A maioria está na igreja, ouve falar de Jesus, aceita Jesus, batiza nas águas. Mas o batismo com o Espírito Santo, quer dizer, o selo de Deus, não acontece. Por quê? Porque Deus sabe que elas não estão interessadas no reino dele, mas no reino delas mesmas. E aí fica difícil. Então, amiga e amigo, o reino dos céus é chegado até você. O que você vai fazer com essa informação? Essa é a pergunta. Ah, mas eu tenho que estudar, eu tenho que formar, eu tenho que casar, eu tenho que construir isso, eu tenho meus sonhos. Qualquer sonho que você tenha, um dia, cedo ou tarde, vai virar fumaça. Qualquer um. Você, eu e todos nós. Vai virar fumaça. Agora, a alma não morre. A alma não tem sexo, não tem cor, não tem idade. A alma não tem tamanho, a alma não tem sabedoria. A alma é alma. E para onde vai a sua alma? Um dia eu perguntei a uma pessoa, eu disse assim, rapaz, se você morresse hoje, você tem certeza para onde vai a sua alma? Ele me olhou com os olhos esbugalhados, porque ele é uma pessoa religiosa, mas mesmo sendo religiosa, ele estava apavorado. Eu falei, tá vendo? Mas eu não, meu caro. Essa é a realidade. Você que está me assistindo, se você morrer hoje, você sabe para onde vai a sua alma? Sabe? Tem certeza absoluta? Pois bem, quem tem certeza já entrou no reino dos céus. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.
Então o temor era o referencial. Hoje o referencial é: você é cristã? Eu sou cristão. Eu não sou cristão. Mas há muitos que se dizem cristãos, de igrejas católicas, de igrejas evangélicas, de igrejas cristãs, de outras linhas de doutrina, fora da Bíblia, enfim. Existem muitos cristãos, só que cristãos que não assumem o seu cristianismo, que não se permitem que o Senhor Jesus Cristo governe as suas mentes, as suas vontades, as suas vidas. Então, a pessoa pertence a uma igreja, uma determinada denominação, ela diz que é cristã, então vou casar com você, vai dar certo. E não dá. Não há como haver paz, não há como haver união entre a luz e as trevas. Naqueles tempos dos reis de Israel, naqueles tempos, desde o momento que Abraão conheceu a Deus, naqueles tempos havia essa consciência: eu sou temente a Deus, eu não quero me envolver com pessoas que não são tementes a Deus. Então o temor era o referencial. E muitas pessoas casam mal hoje devido a esse problema. E você pode aprender mais sobre isso às quintas-feiras na Escola do Amor, em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Você pode aprender como você vai se relacionar, como você vai escolher uma pessoa que é cristã, autêntica, e quando ela realmente não é. Porque não é porque pertence a uma determinada igreja, uma determinada religião, não é porque é da Igreja Universal do Reino de Deus que ela é cristã. Não é mesmo. A pessoa realmente é temente ao Senhor, ou cristã de fato, quando ela tem o Espírito de Deus. Que maravilha! É muito bacana isso. Sem o Espírito Santo é impossível temer a Deus. Por isso que o mundo está nessa bagunça, nessas guerras e nesse inferno todo. E vai ficar pior. Escute o que eu estou falando, vai ficar pior. Quanto mais se aproxima do fim dos tempos, pior vai ficando. Então, quando você vê as coisas ficando cada vez pior, pode ter certeza, é porque estamos aproximando da volta de nosso Senhor. Aleluia. Bom, falando do temor, falando do Espírito Santo, falando dos tementes ao Senhor, deixe-me falar uma coisa para vocês. Quando Jesus recebeu o Espírito Santo, quando no batismo nas águas, no Rio Jordão, lá por João Batista, estava profetizado e se cumpriu, dizendo aquilo que o profeta Isaías disse: e repousará sobre ele, Jesus, o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor. Aí fala o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e, finalmente, o Espírito do temor do Senhor. Quer dizer, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem o Espírito do Senhor, ela tem o Espírito de sabedoria, ela tem o Espírito de entendimento, ela tem o Espírito de conselho, por exemplo. Porque o Espírito de conselho é o Espírito que guia, que orienta, que sugere àquele que o tem. Por exemplo, eu estava orando a Deus, aliás, eu costumo orar. Talvez vá ajudar você
a desenvolver a sua fé, a projetar a sua vida para o futuro, porque nós vivemos num mundo em que temos que tomar decisões toda hora, todo dia, todo momento. Nós temos que fazer uma escolha: ou vai para a esquerda, ou vai para a direita, ou vai em frente, ou volta para trás. Enfim, a gente tem que tomar uma decisão. Então, no espírito de conselho, enquanto eu estava orando, eu pedi a Deus: ó meu Pai, eu peço que o Senhor me faça esquecer tudo o que não for do teu agrado, o que não for do interesse teu, não for da tua vontade. Não me deixe lembrar do que eu não devo fazer. Por favor, pelo nome de Jesus eu te peço, não me deixe lembrar do que eu não devo fazer ou ser ou fazer. Por outro lado, por favor, em nome do Senhor Jesus, me faça lembrar de tudo o que o Senhor quer que eu faça, tudo, porque eu quero fazer a tua vontade. Ora, Deus nos dá essa direção e nós passamos para vocês. Quem quiser, amém. Quem não quiser, paciência. Mas fica aí um conselho do Espírito de conselho, do Espírito Santo, que nós temos procurado colocar em prática e passamos para vocês. Me faça esquecer tudo aquilo que eu não devo fazer. Isso é importante demais. Tudo aquilo que vai te desagradar, não me deixe lembrar. Apaga da minha memória, mas me faça lembrar de tudo o que o Senhor quer que eu faça, e me dá força, coragem para fazê-lo. Não é legal? Muito bacana. E mais. Ontem nós falamos a respeito, quando a pessoa tem o Espírito Santo, quando ela é temente ao Senhor, ela se desvia do mal, ela se desvia do pecado, tal e qual o caráter de Jó, homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que fugia do mal, quer dizer, fugia do pecado. Preste atenção a esse conselho. Preste atenção. Nós temos que ter coragem para avançar, para vencer o mal, para lutar e conquistar aquilo que Deus prometeu, a nossa terra prometida. Mas não podemos nos esquecer que devemos ser covardes para o pecado. É isso aí. Então, se você sentir medo ou sentir-se intranquilo ou desconfortável diante do pecado, graças a Deus. Se você se acovardar diante do pecado que está ali à sua disposição, graças a Deus. Seja corajoso para fazer a vontade de Deus, para seguir a palavra de Deus, para assumir a sua fé no Senhor Jesus. Mas seja covarde para o pecado. Porque se você tiver essa consciência de fazer o que agrada a Deus e esquecer daquilo que não agrada a Deus, para não fazer aquilo que não agrada a Deus, então a sua vida vai ser perfeita. A sua comunhão com Deus vai ser perfeita. Assim como você ser covarde para o pecado, graças a Deus, Ele
é honrado, ele vai ser santificado na sua vida. Coragem é para assumir a fé, a certeza daquilo que está escrito, daquilo que Deus falou, aquilo que está determinado, executar a vontade do Pai, como foi o que o Senhor Jesus fez toda a sua vida aqui na terra. Ele teve coragem para assumir a vontade do Pai. Ele é o nosso referencial. Se queremos ter uma vida de qualidade, uma vida em comunhão com Deus, se queremos viver em paz e na paz com Deus, não com o mundo. O mundo não há paz, porque o mundo é do mal, das trevas. Mas quem quer viver na paz dentro de si, então siga esses conselhos, que é o espírito do conselho que nós passamos para você, que o que Deus fala, o que Deus ensina, o que Deus tem mostrado para nós. Entendeu, amiga e meu amigo? É para o seu próprio bem. Cuide da sua alma. Sua alma é muito preciosa, extraordinariamente valiosa, infinitamente valiosa. A sua alma não tem preço, não tem preço. Então, cuide dela. Porque, como nós falamos na semana passada, você se lembra, eu fui salvo, eu pessoalmente, fui salvo há 60 anos atrás. Estou salvo, graças a Deus, até hoje. E serei salvo se permanecer fiel até o fim. Até o fim. Vencedor para Deus não é aquele que chega em primeiro lugar. Vencedor é aquele que chega lá, que ultrapassa as barreiras e finalmente chega até a presença de Deus, que se mantém na fé até o fim. Então guarde a sua alma, porque o diabo, o nosso adversário, vive bramando como leão e passeando pela terra para tragar aqueles que são incautos, aqueles que estão distraídos, aqueles que estão relaxados na fé, aqueles que estão já no botão automático da fé. E aí, infelizmente, acabam caindo. Minha amiga, meu amigo, e depois que a pessoa cai, ela está na fé e cai, como é difícil voltar. É mais difícil a pessoa voltar ao primeiro amor do que chegar ao primeiro amor. Chegar ao primeiro amor não é fácil, mas é mais fácil você chegar no primeiro amor do que você deixar o primeiro amor e retornar. Aí a guerra é muito maior. Então, vá nessa fé, que Deus abençoe a você. Se você tem qualquer tipo de problema, distribuir, dividir a salvação com outras pessoas. O reino dele então se estende. Venha então o teu reino, para que então, finalmente, não está escrito isso, mas eu deduzo,
para que então a tua vontade seja feita na terra, como ela é feita nos céus, que é o que Deus quer e almeja de nós. A vontade dele seja feita na terra. Por quê? Porque enquanto Adão e Eva andavam com Deus, a vontade de Deus era feita com perfeição aqui na terra. Mas quando eles pecaram, caíram, a autoridade que Adão e Eva tinham sobre toda a terra foi passada para o diabo. Você pode ler lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus deu ao homem o domínio sobre todas as coisas, animais, sobre a terra, mar e ar. Deus deu o domínio. Então, quando eles pecaram, perderam esse domínio. Então, a vontade de Deus já não é mais feita na terra. Mas quando você tem o Espírito Santo, então você é capaz, você está habilitado para fazer a vontade de Deus aqui na terra, como ele é feito nos céus. Então, 3 pedidos depois de se comunicar com o Pai: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Todos esses 3 primeiros pedidos estão rigorosamente de acordo com a vontade de Deus. Peça isso a Deus, peça, porque é a vontade dele. E se é a vontade dele e a sua vontade, quem vai impedir? Qual o diabo, qual o inferno, qual o mundo, qual o problema que vai impedir desses pedidos serem atendidos? Nada, ninguém e nada, ninguém. Você pode ter certeza que ele vai atender. Você pode ter certeza. Foi Jesus quem falou. Jesus, o Deus Filho, nos ensina a pedir uma coisa que Deus quer, tem interesse, e que o Espírito Santo, obviamente, quer também. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando você insiste nesta oração, meu Pai, eu quero porque quero, então você recebe o Espírito Santo fazendo uma oração. Sabe, Jesus não disse para a gente fazer jejum de Daniel para poder ter o Espírito Santo. Não ensinou isso. Nós fazemos o jejum de Daniel para tirar os empecilhos que nos impedem de receber o Espírito Santo, porque é o pensamento da cabeça só nas coisas desse mundo, dividido com as coisas de Deus, as coisas desse mundo dividido com as coisas de Deus. Então fica difícil. Então você quer, porque quer o Espírito Santo, então você peça a Deus. Isso você pode fazer. Você não precisa nem de jejum de Daniel. Você pode ter o Espírito Santo aí, agora, nesse momento, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Você pode ter. Você crê nisso? Faça isso. Mas não peça, não. Não peça o Espírito Santo, não. Peça: santificado seja o teu nome na minha vida. Venha o teu reino na minha vida ou através da minha vida. E seja feita a tua vontade na minha vida, como ela é feita no céu. Esses são segredos para quem realmente quer receber o Espírito Santo e realmente quer viver segundo a vontade de Deus. Claro, você vai orar com vontade. É isso que você quer. É isso que eu quero. Bom, então, se é isso que você quer, você concorda com o Pai. Você concorda com Jesus. Você está concordando. Jesus diz: o que concordares na terra, o que ligares na terra, o que concordares na terra será ligado no céu, será concordado no céu.
aplicar a palavra dele em nossas vidas. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Fora os benefícios que esta oração vão trazer para tantas outras pessoas e especialmente para si, especialmente para você. É muito, muito, muito importante. Eu não me canso de orar o Pai Nosso, mas eu oro com consciência, não oro repetindo palavras, repeteco, uma ladainha, nada disso. Eu o faço de forma consciente. Eu oro devagar, pensando em cada palavra, meditando em cada palavra, como se estivesse a saborear um pudim de pão. Você gosta de pudim de pão? É uma delícia. Eu gosto muito. Ou outro pudim de leite. Qualquer pudim. Você tem que comer devagarzinho. Dá até água na boca, né? Pois bem, é assim que tem que ser a sua oração. Faça essa oração, mas faça direito. E você pode fazê-la. Você pode fazer direito. Porque quando você está namorando, quando você está com outra pessoa, se amando, você faz a coisa direito, é ou não é? Então, quando você come uma comida saborosa, não sei que você seja guloso, mas você tem a educação de comer devagar, saboreando cada garfada, então você entende o que é fazer uma oração meditando em cada palavra que Jesus, o próprio Deus, ensinou. É a receita que Ele deixou para você, para mim, para todos nós. E quem é que não pode praticar isso? E qual é a dificuldade para você praticar isso? Onde quer que você estiver, você não precisa estar na igreja, diante do altar, para fazer isso. Você pode estar na sua casa, você pode fazer do altar o seu lugar aí agora, onde quer que você esteja. Você pode fazer um altarzinho e ali colocar, se quiser, o rosto no chão e falar: oh meu Deus, fala baixinho ou falar um pouco mais alto, se não tem ninguém observando. Faça isso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino na terra e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se não pode ser feito por enquanto em toda a terra, pelo menos na minha vida, faça a tua vontade na minha vida, como é feita aí nos céus. O que mais Deus quer é que nós façamos a vontade dele. Jesus sempre enfatizou isso, sempre falou isso, ensinou os seus discípulos: eu vim para fazer a vontade do Pai. Uma coisa que Jesus não podia fazer era contrariar o Pai, e ele não contrariava. Ele sempre fazia a vontade do Pai. Ele pediu na hora mais amarga da sua vida. Ele pediu: Pai, antes de ser preso, condenado, chicoteado, humilhado, isso não era nada para ele. Pior era agarrar o pecado de toda a humanidade, passada, presente e futuro. Ele
agarrou. Então ele naquele momento que agarrou, que sabia que ia agarrar aquilo tudo, ele disse: Pai, passa de mim este cálice. 3 vezes ele orou com as mesmas palavras: passa de mim este cálice. Passa, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, o que mais Deus quer de nós é que façamos a vontade dele aqui na terra, porque quando nós fazemos a vontade dele aqui na terra, verdadeiramente nós estamos considerando-o como nosso Senhor aqui na terra, de fato. E isso santifica o nome dele. As pessoas vão ver, os amigos, parentes, conhecidos, todos vão ver que você serve a Deus, o Deus vivo, o Deus que não é de pau, de pedra, de metal, mas um Deus vivo, e que você é uma pessoa diferente. Amiga e amigo, presta atenção nesta oração, no início desta oração. Depois você pode pedir as coisas que você precisa, Jesus incluiu. Mas a primeira coisa é dirigir-se ao Pai. Pai nosso, não meu Pai, não seja individualista. Pense nos seus irmãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, honrado seja o teu nome em nossas vidas. Venha o teu reino através das nossas vidas. E então seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Nos céus, a vontade de Deus é perfeitamente atendida. Aqui na terra, não. Aqui na terra, a vontade dele é atendida por aqueles que realmente são seus filhos, nascidos do Espírito Santo, da água e do Espírito Santo. Pense nisso, minha amiga, meu amigo. Eu ia até falar um outro texto, vou deixá-lo para amanhã, porque Jesus compara o reino dos céus, o reino dos céus, como um rei que preparou, que deu uma festa para o casamento do seu filho. Falaremos sobre